Irmãos, então hoje nós vamos continuar o nosso culto de estudo, já recebi o ok aqui no grupo. Então nós vamos começar o nosso estudo sobre a carta aos Filipenses, né? A carta da felicidade. E antes de a gente começar, eu peço que os irmãos aí em casa já fechem os olhos, a gente vai começar orando. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar clareza essa noite, Pai, que o Senhor esteja conosco, Senhor, com cada um de casa, Senhor, e com cada um que vai ouvir essa ministração depois. Que a Tua palavra seja pregada essa noite, Pai. Usa a minha vida, Senhor, capacita-me, Senhor, para falar daquilo que o Senhor quer que eu fale, Senhor, desse estudo, Senhor, que foi preparado, que ministrou comigo e que possa ministrar com os outros. Que o Senhor possa ajudar cada um em casa a prestar atenção. E eu também peço sobre a minha vida, me capacite para poder ministrar, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém. Amém, irmãos? Então vamos começar aí nosso culto. Eu já vou começar porque eu não quero me estender mais um culto, né, e tomar a noite do próximo pregador. Então já vou começar, daí correndo um pouquinho. Se não der tempo, no final eu já vou relaxando um pouco mais e não vou acelerando tanto, amém? Amém, então vamos começar onde a gente parou, né? A gente viu no último estudo sobre a carta aos Filipenses, a carta da alegria, né? Que o apóstolo Paulo, ele escreveu e dividiu em vários temas, como se fosse escrito para vários amigos dele. E aí, o primeiro tema, né, foi sobre aquela oração inicial. O segundo tema foi o testemunho do apóstolo Paulo. O Asaf, aquela logo tá tudo certo ali? Ah, tá, beleza, então. E a gente viu também a história dessa igreja, né, da formação dessa igreja. E agora a gente vai ver, irmãos, as outras partes, tá bom? São mais 5 partes, 5 temas ali que essa carta foi dividida mais ou menos. Lembrando que o apóstolo Paulo ele não dividiu em temas. Em algumas cartas a gente vê que ele aborda sobre um assunto, e aí no meio da carta ele muda e ele vai falar sobre outro assunto, outro problema da igreja. Nesse caso não é isso, tá, irmãos? Às vezes é uma mistura de assuntos nos diferentes temas, porque o apóstolo Paulo ele não se preocupou em dividir os temas, já que era uma carta aos amigos, ele escreveu de uma forma bem, posso até dizer informal, assim, sabe? Ele não quis resolver esse assunto, depois resolver esse, não, ele foi lançando os assuntos que ele queria falar e dando glória ao Senhor por isso, e aí foram misturando, assim, várias partes da carta, tá bom? Então a gente vai começar exatamente onde a gente parou. Na última vez a gente terminou no 26, capítulo 1, versículo 26. A gente vai continuar já dando início para o próximo tema. O próximo tema é o exemplo de Cristo. Então eu peço que os irmãos abram aí em Filipenses, capítulo 1. A gente vai ler do 27 ao 18. Então a gente vai ler Filipenses, capítulo 1, do 27 ao 28, tá? Tem um galo aqui no estúdio, né? Um galo aqui, Asaf Matos. Amém, irmãos? Então, capítulo 1, 27, perdão, até o capítulo 2, 18, tá? Acho que não deixei claro isso. Então, a gente vai ler do capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 2, versículo 18, e aí a gente vai pontuar os assuntos dessa carta, desse tema ali da carta, tá bom? Então, vamos lá. Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves o que é meu. Então encerrou agora o capítulo 1, a gente vai ir para o capítulo 2 até o 18, tá? Seguindo nesse mesmo tema. Amém, irmãos? Capítulo 2, versículo 1 agora. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, e preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém, irmãos? Então a gente lê um texto bem grande, né? Mas ele se resume nesse tema que é o exemplo de Cristo. Essa passagem, irmãos, ela é muito conhecida principalmente por aquele hino que a gente leu ali, da exaltação de Cristo. Como é que eu vou fazer para a gente entender de uma forma bem simples, tá? Eu vou dividir em 3 partes. Todas elas focam no exemplo de Cristo, nesse tema. Mas a gente pode dividir em 3 partes, porque essas 3 partes, elas trazem um entendimento mais amplo sobre o que ele quer dizer, tá bom? A primeira parte, irmãos, é do 27 até o 4, tá bom, irmãos? 27 até o 2, 4. Vamos ler rapidinho? Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves o que é meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Aqui, irmãos, nós temos o início de uma ligação para a próxima parte ali, que vai ser esse hino sobre Cristo. Então, Paulo, ele começa agora, nesse 27 até o 4, falando, irmãos, sobre a unidade do corpo de Cristo. Então, ali ele está falando sobre viver de modo digno do evangelho de Cristo, unidos em um só espírito. Ali ele está falando sobre batalhar, viver a vida. Todos os cristãos, nós temos que viver a nossa vida unidos em um só espírito. Afinal, irmãos, todos nós fomos chamados por Deus a completar essa carreira, né? Tanto eu, quanto o Alisson, quanto o Asaf, Alice, que está aqui também, todos nós fomos chamados a completar essa carreira, a ir em sentido a Cristo, ir em sentido ao encontro com o nosso Senhor. Todos nós temos essa caminhada. E aí Paulo ele fala, já que nós temos essa caminhada, esse sentido único, vamos nos unir. Vamos viver de modo digno desse evangelho de Cristo, nos unindo, sendo homens e mulheres parecidos com Cristo em sua humildade, firmes em um só propósito,
permanecendo em Cristo Jesus. Por que ele está falando isso? Porque ele quer jogar para o hino da exaltação de Cristo. Então ele começa falando sobre a unidade, uma exortação ao amor fraternal, à humildade, porque ele quer fazer esse link com esse hino que a gente vai ler agora. Então ele começa nesse tema do exemplo de Cristo, primeiro, falando sobre a dignidade do Evangelho, viver de um modo digno do Evangelho, unidos em um só Espírito, exortando a igreja a viver juntos. Nós, irmãos, temos que viver juntos, assim como o pastor Roberto pregou nesse domingo, né? Que a lei se resume a 2 mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao próximo como a ti mesmo. É isso, irmãos, amar o corpo de Cristo. Nós todos temos um sentido e devemos caminhar juntos nesse sentido. Devemos ser unidos, sabe? Porque um corpo unido, irmãos, ele sobrevive. Jesus, ele já deu essa instrução, né? Uma mão, ela não pode viver separada do corpo, né? Senão ela vai apodrecer, não vai ter fluxo de sangue, as células morrem, aquilo fica podre, né? E se desfaz com o tempo, porque é matéria orgânica. Então o irmão, ele não pode viver afastado do corpo de Cristo. Não é possível. Existe muito discurso hoje em dia sobre isso, né? Irmãos que eles congregam em casa, né? Eles dizem que a igreja somos nós. É claro que a igreja somos nós, né? O Espírito Santo de Deus habita em nós a partir do momento que nós cremos em Deus. Porém, a comunhão com os irmãos, a comunhão dos santos, né? Aqueles que buscam a santidade, essa comunhão permite o crescimento, irmãos. Essa comunhão permite eu me manter vivo, sabe? Então, um dedo, ele continua sendo um dedo mesmo fora do corpo. Se o Asaf vier aqui cortar o meu dedo e colocar aqui fora, é o meu dedo. Só que ele está fora do meu corpo, logo ele morre, certo? Então, ele precisa estar conectado com o corpo para existir vida, para que haja o fluxo de sangue, para que haja crescimento. Amém, irmãos? E aí ele faz toda essa introdução para quê? Para jogar para o hino da exaltação de Cristo. É o que a gente vai ler agora. Esse hino, irmãos, é uma bênção, tá? Então eu peço que tenha atenção. Eu sei que às vezes a leitura, muito extensa, ela dá um cansaço, mas se os irmãos prestarem atenção, vai servir muito para edificação. Vamos lá então. Capítulo 2, do 5 ao 11, que é aquela parte do meio desse tema agora. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação como ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Esse hino lindo, ele é um hino que fala sobre Jesus Cristo, né? O nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse hino, ele é representado como aquele que se humilhou. Ele deve ser glorificado. Por quê? Aquilo que ele formou, imagina, irmãos, você ser um formador de alguma coisa e você se humilhar a ponto de se tornar essa coisa. Foi o que Jesus fez. Jesus Cristo, ele criou o espaço, irmãos, ele criou a luz, ele estava junto na criação, ele não passou a existir há 2000 e poucos anos atrás. Não, ele existia desde antes, irmãos. O Evangelho de João nos mostra que no princípio era o Verbo. Jesus Cristo era um com Deus Pai, Espírito Santo, ainda é até hoje, né? E ele formou tudo, irmãos. Ele formou a nós. Ele formou a terra, os seres viventes, as águas, o firmamento, a separação entre águas e águas, a terra. Irmãos, ele formou tudo e ele se humilhou a ponto de se tornar uma daquelas coisas na qual ele tinha criado. Se é difícil a compreensão, que eu sei que é difícil, porque nós dificilmente criamos alguma coisa ou relacionamos isso ao nosso dia a dia, né? Mas acho que o melhor exemplo é você imaginar o seguinte: imagina que você foi numa loja famosa de brinquedos e comprou uma caixa gigantesca de Lego.
E aí você levou para casa, você espalhou aquele Lego todo e foi comprando. Foi comprando Lego, Lego a rodo, espalhou Lego na sua casa toda. Ocupa, assim, a casa toda mesmo, assim, todo o chão. E aí você resolveu, irmãos, começar criando os chãozinhos de Lego. Aí tu começou a botar tudo verde assim embaixo, colocou umas aguinhas de Lego. Aí depois tu pensou, putz, está faltando umas árvores aqui. Vou fazer umas árvores de Lego, vou fazer uns animais de Lego, um animal é show aqui. Aí tu botou um animal lá de Lego, um leãozinho, comprou uma vaquinha, botou ali, comprou um avestruz, botou ali. E aí tu pensou assim, nossa, mas está faltando um negócio que, sabe, um negócio para que eu possa apreciar essa minha criação de Lego aqui, esse negócio todo que eu fiz, eu vou fazer um boneco de Lego. E aí tu vai lá e coloca um boneco de Lego, lá nesse teu mundo de Lego, lá na tua casa, e aí tu cria uma bonequinha para acompanhar ele, porque ele estava se sentindo muito sozinho. E aí esse boneco de Lego, ele tem vários filhos, e tu faz vários leguinhos assim, e enche de Legos e pensa, putz, agora eu vou me juntar a esse Lego. E aí tu vai lá e vira um boneco de Lego. E agora imagina, irmãos, você criou tudo. Você criou aquele mundo de Lego. E aí você se torna um ser que não tem mais nesse exemplo, né, irmãos, essa propriedade. Então você não é mais um humano que mexe nas coisas de Lego e faz assim, e mexe daquele jeito, não, agora você é um Lego. Você se humilhou, se resumiu a ser um dos leguinhos que você também criou. Você faz parte daquele mundo. Imagina isso, irmãos, foi o que Cristo fez. Só que Cristo, ele foi muito mais além daquilo. Porque Jesus Cristo, irmãos, ele virou um neném. E imagina você ser o rei do universo, aquele que construiu as estrelas, aquele que sustenta tudo. Irmãos, a ciência até hoje não consegue comprovar como é que tudo se sustenta. Eles têm várias teorias de como tudo foi formado, de como cada um dos hadrons que formavam os átomos se juntaram, quando tudo se aqueceu e se juntou e formou um átomo, uma molécula, e aí um ser vivente, e aí não sei o que lá. Mas até hoje eles não sabem comprovar como é que tudo se sustenta, irmãos. Porque a ciência diz que tudo tende ao caos, tudo tende à desordem, tudo tende a se desarrumar. E como é que tudo tende ao caos? Se nós existimos, se o universo ele se mantém estável, apesar de estar em expansão, como é que uma estrela sustenta pela gravidade outro planeta e tudo não desaba? Irmãos, a ciência não comprova, e Salmos nos diz que Deus sustenta tudo na palma de suas mãos. Ele é quem rege o universo, como se fosse um grande maestro, regendo, estrela, vá para lá, Sol, vá para cá, Lua, faça isso. Esse é Deus, irmãos. Imagina você ser esse Deus, e aí você vira um neném. Você vira um bebê que precisa que uma mãe, uma moça te alimente, né? Que foi o caso de Maria. Imagina você ser o criador do universo e depender de alguém. Então Cristo se humilhou, e não só isso. Ele se humilhou a ponto de crescer, viver como um de nós, sofrer muito mais do que nós, passar por uma humilhação que é uma morte de cruz, sendo você um inocente. Você não era culpado de nada e você se humilhou e levou essa culpa que não era sua para morrer na cruz. Imagina ser humilhado a tal ponto para poder redimir os filhos, aqueles que seriam os filhos de Deus. Cristo ele não fez isso sem propósito, irmãos. Jesus, ele fez isso porque Deus precisava que a sua ira se dissipasse em alguém, porque Deus é justo, irmãos. Nós merecíamos isso. Deus seria injusto se ele simplesmente desculpasse. Porque imagina você ser um juiz e aí vem um ladrão na sua frente que fala que assassinou muitas pessoas, mas ele se arrepende. Você seria um juiz justo, irmão, se você falasse, está perdoado? Não seria. E Deus não seria justo se ele fizesse isso sem Cristo. E para que Deus fosse justo, ele pega toda a culpa desse ladrão, toda a nossa culpa do pecado e joga sobre o filho dele. Dá o cálice da ira dele sobre o filho dele, que bebe aquele cálice. E aí nós vemos isso, essa humilhação de Cristo. Deus
sendo vencido até pela morte. Olha que humilhação. Deus sendo vencido pela morte. Mas aqui, nesse hino tão lindo, nós vemos que ele foi, depois da sua morte, exaltado e recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho. Deus o exaltou, irmão. Jesus Cristo não está mais naquela tumba, naquele buraco, esqueci o nome, o termo agora, mas ele não está no sepulcro, não está mais no sepulcro, irmãos. A morte não pôde prendê-lo, pois ele era justo. E hoje está sentado no trono, irmãos. Olha que bênção. E agora nós vamos para o estudo desse hino, né? Então, isso aqui tudo contempla o exemplo de Cristo, nós vemos isso que é o exemplo de Cristo. Nós temos a introdução, que é Paulo falando da igreja, permanecendo unida, no amor fraternal, em humildade. Por quê? Porque Cristo se humilhou. Agora nós temos o meio. Cristo, ele se humilhou. E esse hino, irmãos, isso aqui é um hino, né? Como se fosse uma canção, né? Da igreja. E aí tem alguns teólogos que falam que esse hino é pré-paulino. O que seria isso, né? Esse hino, irmãos, que nós vemos do 5 ao 11, da humilhação e exaltação de Cristo, ele existia antes de Paulo escrevê-lo. Então tem alguns teólogos que falam que depois que Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, né, depois dos Atos dos Apóstolos, existiam vários irmãos que viram isso, né, a igreja foi crescendo, então eles cantavam esse hino antes de Paulo. E aí Paulo ouviu esse hino, louvou a Deus com esse hino, e na hora de escrever aos Filipenses, ele foi lá e colocou esse hino, alterando uma coisa ou outra. Então alguns teólogos acreditam nisso, mas a grande maioria, ela acredita que foi da autoria do apóstolo Paulo, que escreveu, né, esse hino aí de exaltação de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então acredito que eu falei sobre tudo agora desse hino, e a gente vai continuar para não se perder do exemplo de Cristo. Então, tenta não se perder nesse grande texto que a gente leu, é o exemplo de Cristo. No começo, a gente tem a introdução, permaneçam unidos com amor fraternal e humildade, a humildade de Cristo, e agora o final. O final, irmãos, é do 12 ao 18, tá? Vamos ler rapidinho. 12 ao 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Aqui o apóstolo Paulo, depois de passar pelo exemplo de Cristo, ele fala sobre o comportamento da igreja. Nós devemos, irmãos, ser esses homens irrepreensíveis. Sabe, isso é um pedido do apóstolo Paulo, um pedido de Deus, né, que utiliza a vida do apóstolo Paulo para escrever a sua palavra a nós, para sermos irrepreensíveis, irmãos. O que é ser um homem irrepreensível? Aquele que não precisa ser repreendido. Claro que nós precisamos ser repreendidos várias vezes, né? Os nossos pastores, eles estão aí para isso, né? Para nos repreender, os nossos irmãos, porque não são só os pastores que fazem isso, é o corpo de Cristo, né? O pastoreio de Cristo, ele é feito pelo corpo de Cristo, né? Então não é só o pastor que vai pastorear a sua vida, meu irmão. Também são as outras ovelhas que vão cuidar da sua vida, que vão estar juntos, né? Se o irmão ele vem e te fala que aquilo é pecado, que isso é errado, que não convém, não é porque ele está tentando ser um metido, irmãos, é muito difícil para um irmão falar isso. É porque ele pensa no seu bem e ele está te pastoreando como também uma ovelha de Cristo, né? Como ele também é. Amém, irmãos? Então aqui nós vemos um pedido do Paulo para a igreja ser irrepreensível, sem repreensões, para que vivam de uma maneira adequada perante o Senhor, para que busquem isso, essa perfeição, sabe? Não alcançaremos a perfeição, irmãos, porque somos pecadores, mas nós devemos buscar em Cristo Jesus essa maneira de viver, de um jeito que perante a sociedade, perante os juízes,
perante os guardas de trânsito, perante os policiais, perante os nossos amigos do trabalho, nós sejamos vistos como aqueles que são irrepreensíveis, aqueles que, esse tem um bom exemplo, esse é um bom homem, uma boa mulher. É isso que ele está falando. E aqui no final tem uma coisa que gera dúvida, no 17, irmãos, que ele fala, mesmo que eu seja oferecido por libação. O que é isso, né? Em algumas está sacrifício. Então, a libação, irmãos, é um ritual, até eu posso dizer, é um meio que muitos povos pagãos usavam de oferecer aos deuses um sacrifício, sabe? Um presente. Então, por isso que é muito considerado dos povos pagãos, né? Então, eles derramavam bebidas como essa representação de sacrifício, né? Por exemplo, a morte de alguém, a pessoa morreu. Os povos asiáticos, irmãos, eles fazem muito isso. Eles derramam bebida sobre o túmulo dessa pessoa, né? Que é uma espécie de ritual de presente aos deuses, né? É um sacrifício ali representado, né? Então, eles derramam essa bebida. No caso, isso já aconteceu também, essa libação, no caso não foi aos deuses, foi ao nosso Deus, aconteceu na Bíblia. Os irmãos que estão na leitura já vão lembrar que foi essa semana. Nós vimos Jacó, o filho de Isaac, ele fugindo do irmão dele, e aí ele acampa num monte, e nesse monte ele tem a visão dos céus abertos, e... Pode ver. Ele tem a visão dos céus abertos, obrigado. E aí, nessa visão dos céus abertos, dos anjos subindo e descendo, quando ele acorda no outro dia, ele bota um altar com as pedras, ele arruma as pedras de um jeito que fosse um altar, e ele derrama óleo, irmãos. E isso seria uma libação, como se ele estivesse ungindo aquilo, como se ele estivesse prestando uma honra, certo? Obrigado. Como se ele estivesse prestando um presente a Deus, ao nosso Deus, né? Quando no livro de Levítico um sacerdote era ungido, ele era ungido com óleo. Também é um tipo de libação, né? Então derramava óleo sobre a cabeça desse sacerdote, né? Era uma espécie de libação. Claro que não era algo sobrenatural, certo? O que é sobrenatural é Deus, né? Ou não é um óleo, né? Existem muitos irmãos que infelizmente não preservam os caminhos do Senhor, né? Que eles vendem os óleos de não sei o que, os óleos místicos que te ungem, esse óleo espanta demônios e te faz um homem melhor. Não, irmãos. O que te faz uma pessoa melhor é Cristo Jesus, é o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, né? Mas esse óleo ele é um significado, uma simbologia, né? De representação de santidade, essa pessoa é separada, isso é um sacrifício. E aí Paulo fala que mesmo que ele seja oferecido como sacrifício, mesmo que o sangue dele seja aspergido como sacrifício, ele morra na causa dos filipenses, ele vai morrer, irmãos, sendo alegre, feliz, porque os irmãos eles estavam crescendo na fé, porque aquilo serviria para Deus. Amém, irmãos? Espero que tenham entendido. Essa foi uma parte bem extensa, bem difícil se você tiver com sono. Por isso que eu peço que se tiver com sono, dá uma levantadinha aí para a gente continuar. Amém? Então, esse foi o exemplo de Cristo. A parte do tema exemplo de Cristo. Primeiro, foi a parte do amor fraternal da igreja, a unidade, luta pela dignidade do evangelho. A segunda parte foi o hino da exaltação de Cristo, um Deus que se humilhou. E a outra parte foi, tendo em vista esse Deus que se humilhou, irmãos, vivam, prossigam, né, desse modo irrepreensível. Agora a gente vai, irmãos, para a parte, para o quarto tema, que são os exemplos de dois irmãos, tá bom? A gente vai ler, é um trecho até que curto, do 19 ao 30, tá bom? Então, capítulo 2, 19 ao 30, exemplo dos dois irmãos. Vamos lá? 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação.
E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Esse eu mesmo aqui é o Paulo, tá, irmãos? Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Irmãos, depois desse exemplo de Cristo, desse tema que a gente leu, o grande exemplo do que Cristo fez por nós, Paulo ele já vai logo em seguida dando o exemplo do que os irmãos estão fazendo. Os exemplos desses dois irmãos. Primeiro, Timóteo, que a gente viu ali do 19 ao 24, que foi aquele irmão que Paulo ele achou no caminho da segunda viagem missionária. Quando ele estava indo já para a segunda viagem missionária, ele acha esse irmão, o Timóteo, ele acolhe, vira um discípulo dele, e aí eles vão para Filipos, né? E então, esse irmão que foi conhecido lá na segunda viagem missionária, irmão, ele é um grande exemplo, né? A gente vai ver em outras cartas do apóstolo Paulo, que acredita que foram escritas depois, ao Timóteo, esse jovem ali que ele dá o exemplo, ele é um pastor, né? Um futuro pastor ali, ou talvez já tenha sido já um pastor, né? Durante a carta, e Paulo dá vários conselhos a ele, e é um irmão realmente, nós vemos pela carta, né, do apóstolo Paulo, que é um irmão muito zeloso com a palavra de Deus, é um irmão que ele presta muito exemplo de Cristo Jesus, sabe, e Paulo ele relata esse exemplo em Timóteo, ele fala que ele quer mandar Timóteo para os filipenses, mas ele ainda está esperando o momento certo, né? O que dá para entender nessa parte ali. Ele fala que mais futuramente ele quer enviar o Timóteo lá para os filipenses. E também ele quer ir ver os filipenses novamente, né? Ele quer reencontrá-los, mas ele manda de volta quem? O Epafrodito. O Epafrodito é essa outra figura que ele fala, que é um outro exemplo também de irmão, né? Que é o 25 até o 30. Ele fala sobre esse Epafrodito, que é um cooperador de Paulo, é um guerreiro também, que luta também as lutas pelo Evangelho de Cristo, é um homem exemplar, e esse homem, ele fala, né, eu fico entre duas coisas, né, ou mantê-lo comigo, mas eu envio ele para vocês, que seria essa outra coisa, porque ele sente saudade de vocês, e também os irmãos de Filipenses, né? Eles ficaram muito preocupados quando souberam que ele quase morreu. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Muitos acreditam que ele fala aqui no 30, né? Por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas da morte. Alguns acreditam que ele passou por uma doença terrível ali no caminho, né? A Roma. Muitos acreditam que ele adoeceu muito severamente por conta dessa doença, não se sabe qual doença, né? A Bíblia não nos relata isso, mas nós queremos que ele passou por realmente uma situação muito difícil, e Paulo dá glórias a Deus e fala que ficou muito feliz que ele se reanimou e agora envia ele de volta aos irmãos de Filipenses para que eles fiquem felizes, porque já estavam com saudade, né? Então é isso, irmãos, nós temos essa outra parte, esse outro tema, que é os exemplos dos dois irmãos. Agora nós vamos para outra parte. Eu estou tentando correr, tá, irmãos? Espero que tenham entendido até agora, mas é por causa do tempo, tá? A gente vai para a quinta parte, que é o exemplo de Paulo. Então a gente viu, vou recapitular tudo. A primeira parte, a oração inicial. A segunda parte, o testemunho de Paulo. A terceira parte, o exemplo de Cristo. A quarta parte, o exemplo desses dois irmãos. E a quinta parte, o exemplo de Paulo. Amém, irmãos? Ele é do capítulo 3, versículo 1 até o 3:17. Tá bom, irmãos? Então, é do 3, versículo 1 até o 3:17. Amém. A minha versão, tu conseguiu pegar aí?
Isso. Beleza. Amém, irmãos? Vamos lá. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, pois prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais do outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo um modelo que tendes em vós. Pois, amém, é isso. Amém, irmãos. Então, esse foi o exemplo de Paulo. Eu não vou ler parte por parte, de novo, por causa do tempo, né? E também porque pode ser que os irmãos se dispersem na leitura. Então, eu vou comentar, tá bom? Eu vou dividir também em partes essa parte, como a gente fez no exemplo de Cristo. Por quê? Porque, repetindo, como é uma carta aos amigos de Paulo, ele fala sobre várias coisas. Esse tema pode ser resumido em exemplo de Paulo, porque tem um grande exemplo de Paulo, mas também tem outros assuntos, tá bom, irmãos? Mas pode ser resumido nesse exemplo de Paulo. A primeira parte é desse versículo 2 a 3. Paulo começa exortando a igreja para cuidar com os falsos mestres, os da falsa circuncisão. O que é isso, irmãos? A circuncisão, muitos irmãos já sabem, né, já foi explicado isso em vários cultos, então eu não vou pautar sobre isso, eu não vou explicar sobre a circuncisão. Se algum irmão tiver uma dúvida, pode perguntar para mim, pode perguntar para o Roberto, pode perguntar para vários irmãos aí da igreja que vão saber explicar, mas não vou me deter nesse assunto, né, já vou dar sequência, né? E aí ele fala, não se atentem para a falsa circuncisão. Por que são esses irmãos da falsa circuncisão? São os irmãos que acreditam que para ser filho de Deus, precisa ser circuncidado na carne. Então, tu precisa tirar aquela parte específica, tu precisa seguir essa lei de forma específica, as leis judaicas daquela época. E, irmãos, o apóstolo Paulo fala que não é sobre isso. A conversão não é sobre seguir a lei, não é sobre se deter aos preceitos da lei. É sobre crer em Deus mediante a fé. E isso é ser um filho de Deus, é crer em Deus e através da fé ter a sua vida operada, a sua vida reformada, irmãos, ter aquela metanoia, a mudança completa de mente. O que o apóstolo Paulo está falando é cuidado com aqueles que falam da falsa circuncisão, cuidado daqueles que falam preceitos. Hoje em dia nós podemos falar daqueles irmãos que, não, você ser cristão é usar terno e gravata, um exemplo bem fora da nossa realidade, né, irmãos, que nós não vivemos aqui na igreja, mas podemos citar vários exemplos, né, não, você ser cristão vou dar um exemplo muito fora, tá, porque eu não estou conseguindo pensar nesse momento em um exemplo
que não ofenda determinado grupo de irmãos ou não. Você precisa ter um cabelo dessa medida aqui, nesse milímetro, a menina precisa vir até aqui, no máximo, e o menino precisa ter o cabelo que não cresça um pouquinho a mais, então ele não pode ter um mullet. Irmãos, seria isso que ele estava falando para os nossos dias de hoje. Ser um cristão baseado nas leis, nos princípios de comportamento. Mas não é isso, irmãos. O comportamento ele vem através da mudança de mente, através da fé, irmãos. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. A circuncisão é no coração. Cristo Jesus, ele nos permite ter essa mudança através da circuncisão do nosso coração. Ele tira isso, ele tira as escamas dos nossos olhos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A verdadeira mudança ela deve existir aqui e não exteriormente. Eu ser cristão não é eu orar em praça pública e me bater e me flagelar. Não, irmãos, é uma mudança aqui no meu coração. É me posicionar perante Deus. É mudar as minhas atitudes. É em secreto falar com meu Pai e ter as minhas respostas, as minhas orações ouvidas. Isso que ele está falando irmãos, cuidado com aqueles que pregam essa coisa, esses preceitos da carne, esses preceitos de mudança de comportamento por si só, sem a mudança do coração. É isso que ele está falando. Naquele tempo eram os irmãos que pregavam os preceitos judaicos. Então, você é de Filipenses, né? Você é grego no caso, né? E você precisa seguir os preceitos judaicos. Você precisa usar o kippá, você precisa ser circuncidado se você é homem, você precisa guardar o seu sábado. Não, irmãos, não é isso. Sabe, não é mais sobre esses preceitos de comportamento, mas sobre o coração. Aí a gente vai para a próxima parte, que é do 4 ao 11, versículo 4 até o 11, que Paulo fala sobre ele, por isso que é exemplo de Paulo. Porque Paulo fala, né, completando essa parte, se fosse para se gloriar na carne, naquilo que é da carne, eu, o apóstolo Paulo, teria muita coisa para me gloriar, muita coisa, eu seria o cara. Porque eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, quanto ao zelo, né, perseguidor da igreja, quanto à lei fariseu. Ele era, se fosse contra a carne, irmão, quanto aos preceitos da carne, ele era o cara. Mas o que ele fala depois? Ele fala, depois que eu conhecia Cristo Jesus, eu considerei tudo isso perda, porque não importa as coisas dessa vida, irmão, não importa as coisas físicas, se não há mudança interna, irmãos, não importa então eu me comportar como um cristão, se dentro do meu coração eu não me submeto a Cristo Jesus, eu só me submeto a mim mesmo. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos. É necessária a submissão interna a Cristo Jesus. E aí, quando você se submete, você considera tudo aquilo que você fazia antes perda. Eu, irmãos, o meu exemplo, antes da minha conversão genuína ao Senhor, eu era um ateu, né? Existem alguns irmãos que sabem disso. Eu até fiquei surpreso que existem irmãos que não sabiam disso, né? Existem jovens que não sabiam. E eu era ateu, eu me declarava ateu, eu acreditava que Deus não existia, né? E vinha todo com aquele papo da ciência e tudo mais, né? Tinha um ego gigantesco, né? Era algo inacreditável. E aí, quando o Senhor, Ele me quebrou, irmãos, né? Me jogou no fundo do poço, e eu só tive um lugar para olhar, que era para Ele, eu percebi e fui convertido, e me submeti a Cristo Jesus. Eu mudei o meu coração. E aí eu considerei tudo aquilo perda. Ateísmo, perda. Tudo que eu acreditava que sabia sobre ciência, física, geografia, matemática, perda. É tudo lixo. Para Cristo Jesus, nada disso importa. E é isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Só que com ele foi melhor, né? Amém? E a outra parte é do 12 ao 16, que fala sobre a soberana vocação de Deus. O que é isso? Né? Ele fala sobre a perfeição. Se você passar e ler rapidamente, você não vai entender. O apóstolo Paulo está falando, viver de modo perfeito, sede perfeitos. O que é isso? Irmãos, todos nós que fomos chamados por Deus, todos nós que nos convertemos, aceitamos o Senhor Jesus em nosso coração, a partir do momento que nós nos posicionamos e cremos genuinamente, irmãos, somos fiéis, convertidos ao Senhor. A partir desse momento que nós entendemos que Deus e Cristo Jesus, que Deus enviou o seu Filho, Cristo Jesus, morrer por nós, o pecado ele não é extirpado, irmãos.
O pecado continua em nós. Nós, depois da conversão, temos uma briga de natureza. O apóstolo Paulo fala isso em outras cartas, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. O que é isso? É a luta do cristão. E todos nós passamos por isso. Irmãos, todos nós. Não existe um homem santo nessa terra. Só Jesus foi santo. Sabe, não existe santidade plena em um homem que não seja em Jesus Cristo. O pastor Roberto não é santo, eu não sou santo, o Frank não é santo, o Asaf não é santo. Ninguém é plenamente perfeito, nós não somos perfeitos, irmãos. E o pecado habita em nós. Ainda estamos nessa natureza pecaminosa. Claro que não é esse pecado que João fala, né? Que nós vivemos do pecado. Não, não é isso. Mas nós vivemos num corpo que é pecaminoso. A nossa carne, ela é pecaminosa. Nós cometemos pecado. E a partir do momento que nós cremos em Jesus, antes aquilo que a gente fazia deliberadamente, o Senhor nos dá a capacidade de quê? De extirpar esse pecado? De tirar ele da nossa vida? Não, irmãos. O que acontece com o cristão? Deus o dá a capacidade de se governar. Deus dá essa capacidade. Agora você tem a capacidade, meu filho, de dominar os seus impulsos, de dominar aquilo que te dominava. Eu te dou essa graça, através de mim, você tem esse poder de se controlar. Por isso que vários irmãos, isso acontece muito na igreja, né? Vários irmãos que antes eram viciados em drogas, em cocaína, crack, vários irmãos que antes eram viciados em pornografia, antes da conversão, né? Vários irmãos que antes eles fornicavam, eles saíam com outras mulheres, que não eram a sua esposa, e eles tinham relacionamento sexual com outras mulheres. Vários irmãos que passam por diferentes lutas, que bebiam, que se embriagavam, que fumavam. Depois da conversão, irmãos, esses pecados eles não são extirpados, eles não somem, meus irmãos. Não deixam de existir, mas Deus dá a capacidade de se governar. Por isso que os irmãos que antes eram viciados em drogas, em pornografias, os irmãos que eram viciados em bebidas alcoólicas, eles precisam cuidar deles. Porque Deus, a partir do momento que se converteu, Ele não tira a sua natureza, senão você não estaria vivo conosco. Você seria um santo, não estaria nessa terra. Você vai ser santo um dia, nós seremos livres desse corpo pecaminoso quando morrermos. Mas até lá, irmãos, é luta constante contra o pecado. E aí, Deus nos dá essa capacidade de nos governarmos. E aí, não é que Ele dá uns mais capacidade, outros. Não, a todos Ele dá de igual forma. Uns, antes da sua conversão, plantaram sementes que eles colhem até hoje. E é preciso uma luta mais ferrenha, né? Que irmãos o ajudem, que ele recorra ao Pai todo momento, que ele ore, que ele jejue. É necessária essa luta, porque nós somos, nesse corpo físico, pecadores. E nós precisamos nos governar, e é só através do Pai. Amém, irmãos? É isso que ele fala, né? Sejam perfeitos, é o quê? Governem-se. Aprendam a dominar os seus impulsos pecaminosos. Sejam perfeitos nesse sentido. Amém? Irmãos, já estamos nos encaminhando para o final. Faltam 2 temas. E aí agora a gente vai para o 6º tema, que é o penúltimo, então já está acabando, que é o conselho de Paulo à igreja. Vamos ler, tá, irmãos? Eu sei que dá um cansaço, mas eu peço que os irmãos se dediquem aí na leitura. É só do capítulo 3, 17, até o capítulo 4, 9, tá bom? 3, 17, 4, 9. Me babei. Então vamos lá. O 3, 17 até o 4, 9. Diz assim: irmãos, me perdoe, irmãos, a gente já leu o 17, né? O 18. Isso aí, mas era 17 mesmo, tá? Eu que me confundi. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, e vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Jesus, o Senhor nosso. Pois a nossa, já li isso,
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Como o nosso pastor Gilberto gosta de falar, no cartório celestial. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Irmãos, esse sexto tema aqui, eu chamei de Conselhos de Paulo à Igreja, amém? Eu fui ver vários autores também, e eles concordavam nesse assunto, porque aqui a gente tem vários assuntos sendo jogados aí na tela aí, enquanto a gente lê, né? O assunto do 17 até o versículo 1 do capítulo 4 é o quê? É um conselho à igreja sobre os inimigos da cruz. Existem muitos irmãos até hoje, então essa carta, irmãos, há 2000 anos atrás, se aplica nos dias de hoje. Nós vemos irmãos que são inimigos da cruz de Cristo. Esses irmãos que o Deus deles é o próprio vento. O que é isso? Eles se gloriam. A gente vê vários pregadores por aí, por isso que existe um cuidado da igreja com isso. Né? Nós, como igreja, precisamos cuidar com o que nós assistimos, vemos, ouvimos, porque nem tudo é a palavra de Deus. Muitos são inimigos da cruz, e eles se gloriam. Eles dizem, eles pregam sobre eles mesmos, sobre eles serem usados, sobre eles não sei o que, sobre eles evangelizarem, sobre o homem ser exaltado. Irmãos, essa não é a cruz de Cristo. Porque eles pregam eles mesmos, os deuses deles é o próprio ventre, irmãos. E ele fala sobre isso. Paulo está alertando a igreja até hoje. Cuidado com esses mestres, esses homens que pregam que são inimigos da cruz. Eles estão entre o nosso meio. Paulo fala, são irmãos que se dizem cristãos. Né? E por isso que a gente deve tomar muito cuidado, sermos como os irmãos de Bereia, que analisam as escrituras, que vem, não, realmente esse pregador aqui, ele fala sobre Cristo. Ele está enfocando Cristo, ele não está enfocando ele mesmo, ele não está enfocando o homem deve ser exaltado, você vai conseguir, você é fera, vai, o máximo. Não, ele fala, Cristo Jesus é a nossa esperança. Então nós devemos olhar para isso. Outro conselho que Paulo dá para a igreja, aí é esse 2-3, mais ou menos ali, né? Evódia e Sintique, o que ele fala? Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. O que é isso, né? Muitos teólogos, irmãos, acreditam que seja uma discussão entre essas duas irmãs. Essas duas irmãs que ajudaram o apóstolo Paulo na pregação do evangelho, em Filipos ali, ou em qualquer situação que a Bíblia não nos deixa clara, elas estavam talvez brigando, tendo uma discussão, e aí Paulo fala que ele roga, ele pede para que essas duas se resolvam, que essas duas elas se alinhem para que tudo siga o seu rumo, né? Para que a mensagem do Senhor siga o pleno caminho, né? Então ele pede isso, ele pede para que essas duas mulheres se entendam, e é o que a maioria dos autores, os teólogos acreditam, irmãos, porque não tem muitos detalhes sobre isso. E aí também ele fala ali, fiel companheiro de julgo, eu peço que me ajude nisso. Quem que era esse fiel companheiro de julgo? Alguns teólogos acreditam que pode ser o nome de uma pessoa, né? Então o apóstolo Paulo estava falando como esse fiel companheiro de julgo seja o nome de alguém.
É comum, irmãos, eu sei que hoje em dia não parece, né? Não é assim, ô fiel companheiro de julgo, tudo bom, né? Fiel companheiro de julgo da Silva. Não é comum, né, irmãos? Mas naquele tempo, muito o nome, ele não tinha uma jurisdição para o nome da pessoa. Então, hoje em dia, se você vai no cartório, você precisa seguir as leis brasileiras para dar um nome para alguém. Se hoje em dia, se eu não me engano, você não pode dar um nome que faça com que a pessoa se sinta lesada, né? O seu filho não pode ter um nome feio, de acordo com a jurisdição brasileira, né? Ele precisa ter um nome digno, né? Então, você não pode chamar de Euclides Pafinômio da Silva, né? Ou Crisley Fernanda dos Santos. Beijo, mãe. Então, né, precisa ser algo que respeite essas diretrizes. Mas, agora, naquele tempo, irmãos, qualquer coisa poderia vir a nome. Fiel companheiro de julgo, saída próxima à direita, feno da Silva, pedra do holocausto de Oliveira, né? Então, assim, é engraçado, mas poderia ser o nome de alguém. Mas a maioria dos teólogos acreditam que ele só estava se referindo a um fiel companheiro, e esse fiel companheiro de julgo era uma pessoa que não relata um nome, que pediu para ajudar. E ele também fala sobre Clemente, que é um dos cooperadores dele, né? Lá em Filipos. Quem que é Clemente? Irmãos, anos depois, o Império Romano, com Constantino, ele vira propriamente católico. Então, antes os irmãos, eles são perseguidos. Todos os irmãos que creem em Cristo Jesus, durante um tempo, eles são perseguidos. São levados ao Coliseu, são comidos por feras, eles são queimados vivos. Existem várias histórias do que aconteceu com os irmãos na igreja, né, primitiva. Mas depois do Império Romano, ele vira com Constantino, se eu não me engano, tá, irmãos? Posso estar enganado, mas eu acho que é Constantino, porque é de Constantinopla. Posso estar enganado também. Se eu estiver enganado, eu mando depois lá no grupo, tá, irmãos? E aí essa religião vira predominantemente a cristã, né, do Império Romano, e aí viram os católicos, que o que era a igreja católica no início? Católico significa para todos, né? Então, os católicos não são os católicos que nós conhecemos hoje. Os católicos primitivos eram uma outro tipo de igreja, no caso, onde Clemente seria o bispo. Esse Clemente, muitos teólogos acreditam que seria o primeiro bispo da igreja, ou um dos primeiros bispos da igreja. Amém, irmãos? Então é esse Clemente. E a igreja católica era bem diferente do que ela é nos dias de hoje, né? Não é desses preceitos de adoração aos santos, nesse sentido. Ela não seguia esses preceitos, tá, irmãos? Era uma igreja muito mais cristã, né? Até muito mais parecida com o nosso protestantismo de hoje, que é a Bíblia que nós temos, protestante, né? Então, era uma igreja nesse meio, né? E aí depois ela muitos acreditam, né, que ao longo dos anos, hoje nós acreditamos nisso, que a igreja católica foi se perdendo nos seus dogmas, né? Então, os preceitos dos homens, assim como aconteceu com os judeus naquela época, né, os fariseus, eles botaram os preceitos dos homens acima dos preceitos de Deus, criaram leis dos homens, mas não obedeceram às leis de Deus, né? E aí, irmãos, a gente tem ali no final outro conselho à igreja. Então a gente viu vários conselhos: cuidado com, né, os inimigos da cruz de Cristo, ajuda a Evódia e a Sintique ali a resolver essa briga, meu fiel companheiro de julgo, e Clemente, ajudem, por favor, nisso. E depois ele vem falando sobre a alegria no Senhor, né, que é o grande título que muitos teólogos dão para essa carta, a carta da alegria, porque o apóstolo Paulo está preso aqui, e o que ele mais fala: alegrem-se, alegrem no Senhor, se alegrem. E, irmãos, essa passagem eu vou até ler, porque ela é muito utilizada, irmãos, para aqueles que sofrem com ansiedade, aqueles que sofrem com pensamentos que vêm na mente, sabe? O diabo é muito astuto, e ele lança muitos dardos inflamados, irmãos, que no meio da nossa corrida da vida, no meio dos nossos pensamentos muito acelerados, eles entram na nossa mente, e eles tomam conta, eles inflamam, eles pegam fogo em nosso coração, e eles não nos permitem pensar além, olhar além, nós ficamos agoniados, nós ficamos com ansiedade. Ansiedade das contas não serem pagas ao final do mês, ansiedade da gente não conseguir um novo emprego, ansiedade do nosso filho não conseguir resolver os seus problemas, ansiedades amorosas, ansiedades conjugais, né, ansiedades
em relação à gravidez, ansiedades em relação a tudo, irmãos. Né? Nós somos humanos, nós somos falhos, e nós podemos, às vezes, ser tomados por esses sentimentos. Mas aqueles que sofrem com isso, olha que texto lindo que o apóstolo Paulo fala aqui, quase que especificamente sobre isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus a vossa petição, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, esse texto ele ministra exatamente comigo. Nos tempos de hoje em dia, quero já relatar aos irmãos, eu tenho enfrentado muitas lutas, né? E muitas ansiedades em relação ao meu terreno. Hoje em dia eu tenho procurado um terreno, ou um apartamento, uma casa para ir com a Gigi, para a gente poder casar, né? E muitas vezes a ansiedade vem sobre o meu coração, né? Ela veio, inclusive, hoje, né? Por uma situação muito difícil que ocorreu no meu trabalho. E aí eu tenho pedido a Deus em oração para que essa coisa não acontecesse. Aconteceu, infelizmente, foi dos propósitos do Senhor, né? E aí eu estava um pouco ansioso hoje, eu fui lá na Gigi, falei, né? Falei, olha, estou um pouco triste, porque eu estou ansioso com essa situação que aconteceu. E aí eu fui para casa e fui orar, pedi ao Senhor para que me ajudasse, né? E aí eu parei e meditei sobre esse trecho que eu já iria trazer hoje, irmãos. E isso me trouxe muita claridade, me alegrar no Senhor. Sabe, não andar ansioso por essas coisas terrenas, porque o Senhor proverá tudo. E ele fala, em vez de ficar ansioso pelas coisas dessa terra, Luiz, especificamente comigo estava falando, Luiz, entrega ao Senhor em oração isso, e a paz de Deus, ela entrará e você será satisfeito. E foi o que aconteceu, irmãos. E é o que eu tenho que fazer todo dia, para que eu não seja tomado por esses sentimentos de ansiedade, confiando que Deus ele proverá tudo. E que isso sirva de exemplo para os irmãos que se andam ansiosos por alguma coisa. Meditem sobre essa palavra. Reflitam, porque o Senhor ele proverá tudo. E entregue ao Senhor. Siga esse comando exato, essa receita de bolo que Deus dá aqui para nós. Amém, irmãos? E a gente continua. Eu sei que já são 9h30, 9h30, né, irmãos? Eu vou acabar agora, é o último tema, então peço que aguentem só um pouquinho, eu vou me estender, que são os agradecimentos. Então, olha só quanta coisa a gente já viu, irmãos. A gente viu a oração inicial do apóstolo Paulo pela igreja do Filipos. A gente viu o testemunho dele. A gente viu o exemplo de Cristo, o exemplo dos dois irmãos, que é Epafrodito e Timóteo. A gente viu o exemplo de Paulo nessa caminhada. A gente também viu o conselho de Paulo à igreja, os vários conselhos. E agora, o agradecimento, né? E a gente vai ler esse trecho aqui, tá, irmãos? Que é do 10 até o 23, tá bom? E aí a gente encerra comigo falando sobre essa parte. Então, capítulo 4, versículo 10 a 23. Vamos lá? Amém, irmãos? Eu não tenho a resposta, né? Amém! Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós, outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza
em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém, irmãos? Esse final, o apóstolo Paulo fala, agradecendo muito alegremente a ajuda dos irmãos. A gente viu que os irmãos ajudaram em Tessalônica, os irmãos ajudaram lá quando ele estava preso em Roma, os irmãos ajudaram em diversas situações. E o Epafrodito, ele foi lá, na prisão onde Paulo se encontrava. Muitos acreditam, irmãos, que não era uma prisão, claro, são estudos, tá? Podem haver estudos diferentes. Então, existem irmãos, teólogos que pensam que Paulo estava preso realmente nas cadeias de Roma, então preso realmente numa masmorra. E existem outros teólogos, que a grande maioria acreditam que ele estava em uma casa, onde nessa casa, separado dos outros, ele morava, e aí existiam guardas de soldados que iam lá, ele ia para o palácio de César, voltava. Então, e claro, ele foi depois para essa casa, né? Então, o apóstolo Paulo, ele agradece que Epafrodito foi lá, entregou esse presente, né? Essa oferta da igreja, que Paulo diz que suba como aroma suave a Deus, que Deus receba isso e coroe vocês, né? Com essa honra que vocês me dão de receber isso, né? Então ele agradece e ele fala que ele sabe viver em toda e qualquer situação. Aquela famosa frase, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Posso passar por momentos difíceis, como também posso passar por momentos fáceis. E o apóstolo Paulo é um grande exemplo disso, irmãos. Em muitos momentos ele passa por momentos difíceis, alguns poucos em momentos fáceis, mas nós vemos que Deus é glorificado. E ele passa por tudo isso, dando glória a Deus e nos incentiva, irmãos. Isso é um incentivo. Nós devemos ter esse sentimento. Passar por diferentes situações, as difíceis e as fáceis, dando glória a Deus, porque Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele nos dará força para encarar essa situação. Ele finaliza a carta saudando os santos, os irmãos, né? Ele chama de santos aqueles que buscam a santidade, os irmãos em Cristo Jesus. E ele termina, irmãos, com uma frase muito bonita, que é: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Muitos acreditam aqui que o apóstolo Paulo já tinham convertido muitos da casa de César. O que é isso? Oficiais que trabalhavam lá, a guarda pretoriana, talvez a família do próprio César que morava lá. Não se sabe quem exatamente, mas esses irmãos se converteram. Alguns irmãos se converteram e saúdam os outros irmãos de Filipenses. Olha que bênção. Não é à toa que o apóstolo Paulo estava preso lá, não só para escrever as cartas, mas para pregar o evangelho aos romanos, aos guardas, aqueles da casa de César. Irmãos, é com isso que eu finalizo o nosso estudo da carta aos Filipenses. Essa carta muito linda, foi uma honra, uma bênção trazer essa ministração. Foi uma carta bem rápida, irmãos, de trazer um estudo, tá? Geralmente o estudo demora muito, é muita coisa, mas como essa carta não tem grande conteúdo teológico, foi bem simples aí de trazer. É claro que precisei estudar, né? Estudei durante 1 mês, até 2 meses, ali 1 mês e meio, mas foi um estudo até que breve. Se fosse uma carta mais longa, teria que uma carta com mais densidade teológica, teria que trazer mais coisa para os irmãos. Então foi uma bênção estar junto com vocês. Espero que tenha servido para edificação, porque foi uma edificação muito grande na minha vida. Amém, irmãos? E que possamos ser esses irmãos, né? Que alegram a vida desses homens como o apóstolo Paulo, né? Que alegram, que servem ao evangelho de Cristo de maneira justa e irrepreensível, como serviu o nosso Senhor, né? Como Jesus Cristo veio em humildade, que possamos ser humildes dessa maneira, né? Que possamos servir aos nossos pastores, aos nossos irmãos, à nossa comunidade, que possamos ser esses homens, né? Esses servos de Deus, sermos bons mordomos. Amém, irmãos? Para que a mensagem de Cristo seja anunciada e que o evangelho de Cristo alcance mais corações. Amém? Então é com isso, eu vou terminar orando pela vida dos irmãos, orando pela minha também. Amém, Pai. Senhor Jesus, eu apresento a vida de cada um, que essa palavra, Senhor, ela cresça, ela germine, ela dê frutos, Pai, como o teu exemplo, Senhor, que você deu na parábola do semeador, Pai.
que possamos crescer na fé, em graça, em conhecimento, sermos homens e mulheres edificados que conhecem e dominam a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar. Me ajude, Pai, a sempre trazer os estudos conforme a Tua boa palavra. E ajude, Senhor, os irmãos a entendê-los. Me ajude a falar de um jeito que seja compreensível. Que o Senhor possa abrir os nossos corações a entender a Tua palavra. Uma semana abençoada, uma quinta, uma sexta-feira abençoada, em nome de Jesus para os irmãos. Nos encontramos, irmãos, no culto de domingo. E que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Beijo, até a próxima.